Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde trazemos notícias diárias do tricolor mais querido do Brasil, o São Paulo Futebol Clube. Pessoal, antes de começar o vídeo, peço que vocês, por favor, se inscrevam no canal, certo? Deixe o seu like e ative o sino para vocês receberem notificações sempre que surgir um vídeo novo, tá bom? Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer uma análise aqui, né, e ver lances da partida entre Náutico e São Paulo, né, onde o São Paulo acabou vencendo, né, novamente a partida e acabou se classificando na Copa do Brasil, certo? Nós vamos ver aí os gols do Luciano, né, que voltou a viver uma fase artilheira, né, e vamos ver também o gol do Rodriguinho, né, o garoto que não marcava desde 2022, né, mas que hoje foi compensado aí com um gol na partida, tá bom? Vamos ver também aí uma expulsão do Ferrarese, né? O São Paulo que no início estava jogando com o adversário com um a menos, devido a uma expulsão, e logo em seguida o Ferrarese fez um pênalti que na minha visão foi infantil, né? Poderia ter acabado comprometido, né, o placar e feito com que o São Paulo não saísse com um resultado positivo, né? Mas tudo isso a gente vai ver nesse vídeo agora, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O São Paulo se classificou jogando nos aflitos, vitória sobre o Náutico 2-1. A gente vê os lances, aí é o Lucas Ferreira tentando logo no começo do jogo. Na sequência, já sairia o primeiro gol do Luciano. Fez os dois na ida e começou tranquilizando ainda mais a situação na volta. Jogo louco nesse começo de partida, né, Elton? Com gol, com expulsão dos dois lados em lances diferentes. E a gente teve um jogo bem movimentado nos aflitos. O Náutico muito envolvido para tentar essa classificação que seria histórica. Mas, dando adeus à competição, o São Paulo prossegue, está nas oitavas de final, Elton. Começando pelos lances, né? Teve o gol do Luciano, depois o Marco Antônio acabou sendo expulso ali aos 10 minutos do primeiro tempo. A gente está vendo os lances das expulsões. O Marco Antônio, no lance duro ali, acabou fazendo uma falta e levando o cartão vermelho. Tá vendo aí o jogador do Náutico. E logo na sequência, né, ali uns 10 minutos depois, foi a vez do Ferrarese. Levou o cartão amarelo, o árbitro foi ao VAR, e aí anulou o amarelo e deu vermelho direto. Então o Náutico foi ali por 10 minutos, né, com um jogador a menos. E a partir dos 20 minutos, aí ficou muito espaço, Edu, em campo. O São Paulo controlou o jogo no segundo tempo, principalmente. Está vendo o lance do Ferrarese. O próprio Zubeldia ali, ó, na mesma hora pediu para olhar o VAR. E ele foi olhar e aí acabou levando o cartão vermelho direto. A gente vai ver... no replay não passou, mas o Zubeldia pede ali, faz o lance do VAR. Então, foi pro VAR, acabou vendo e anulando o cartão amarelo e dando o cartão vermelho pro Ferrarese, que pra mim foi justo, Edu. Uma entrada dura, fosse excessiva, acabou realmente sendo uma falta para cartão vermelho. Uma entrada absolutamente desnecessária do Ferrarese, né? Para quem tá com a vantagem no agregado de 3-1 e tranquilo, com um jogador a mais, fazer isso no meio de campo, né? Onde foi também, né? Essa questão também de onde aconteceu o lance. Foi o São Paulo que jogou, como você falou, né? O Luciano acabou sendo decisivo. E eu acho até que junto com o Oscar, né? Os dois foram os melhores em campo. Oscar para assistência do primeiro gol, o Luciano marcando também. Na assistência, inclusive, né? Do próprio Oscar. Foi um time que conseguiu de novo, né? Nesse jogo onde o São Paulo faz a dobra pelo lado direito, né? Com o Ferrarese e o Cédric. Não demorou muito, né? No caso do Cédric ser um ponta, porque com a expulsão do Ferrarese ele baixou um pouco mais para fazer a lateral. Com isso, o São Paulo ficou marcando nesse 4-4-1, né? E aí igualando em número de jogadores com o Náutico. Passou a controlar mais o jogo no segundo tempo. Achei até que o Zubeldia demorou um pouco para fazer a primeira mudança, né? Ele colocou o Rodriguinho no lugar do Lucas Ferreira. Rodriguinho que acabou fazendo o segundo gol. E acabou sendo o São Paulo que tentou controlar mais o jogo num campo muito pesado, né, Edu? Chove bastante no Recife, o campo dos aflitos também muito pesado. A gente viu, né, como jogadores tinham dificuldades
para fazer esse jogo de transição rápida por conta disso. Não que o campo não permitisse que o jogo rolasse, mas, de fato, acabou sendo, no fim das contas, um jogo de controle do São Paulo que se classifica para a próxima fase. 2-1 na ida, 2-1 na volta, e aí os números da partida... o Timbu com mais posse de bola, 58% contra 42%, mais finalizações também, 16-14, mas no alvo o São Paulo foi melhor, 6-5. Grandes chances, 5 do São Paulo, 2 do Náutico, e ações na área rival, 5 a mais do tricolor paulista. A gente viu o gol do Hélio, né? Então foi Luciano e Rodriguinho marcando para o São Paulo e o Hélio marcando o gol do Náutico. Um Náutico que vem da Série C, claro, um time com menos poder de fogo, de investimento, mas que encarou o São Paulo, né? Não é aquele time que ficou atrás desde o Morumbi, quando sai para jogar. Então, 2 jogos interessantes que a gente acompanhou entre São Paulo e Náutico, né? É o time do Hélio dos Anjos, né? Que vem aí tentando fazer o Náutico retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. Náutico até que, dentro das possibilidades, né, vai reagindo no campeonato, vai tentando chegar à zona de classificação. Se tem o CSA, está em 8º lugar, o Náutico é o 10º na Série C, que também é de pontos corridos, digamos assim, né? Tem uma fase ali, pontos corridos de um turno só, 19 jogos e depois um mata-mata com os 8 primeiros colocados. Acabou sendo realmente um Náutico competitivo na Copa do Brasil, já tinha eliminado o Vitória, né? O time de Série A também conseguiu chegar a essa terceira fase, mas aí veio essa questão também dos elencos, né? Acho que o São Paulo, até a gente citava a relação do Grêmio com o CSA, acho que São Paulo e Náutico ainda é um pouco maior, por conta justamente do São Paulo estar muito mais encaixado, e mesmo com alguns desfalques, tem tido desfalques no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, conseguiu ser um time que controlou bem o jogo. Me agrada muito ver o Oscar jogar de segundo volante, por exemplo. É claro que o campo um pouco mais pesado, isso não permite que o jogo flua da maneira que o São Paulo gostaria por característica dos jogadores, né? Você tem um meio campo com o Alisson e o Oscar funcionando como jogadores de marcação muitas vezes, mostra que é um São Paulo que quer ter a bola, né? Que quer jogar, que quer ser protagonista. Muitas vezes conseguiu nesse jogo mesmo com o campo pesado. No segundo tempo tentou controlar um pouco mais. A gente viu nos números, né? Acho que as estatísticas trazem muito bem. No primeiro tempo, o Náutico teve mais a bola. Foi um time que tentou propor mais o jogo. Muito mais até. Foram mais de 60%, né, no primeiro tempo. Finalizou menos, é verdade, porque o São Paulo jogava muito mais nessas transições rápidas, mas no segundo tempo o São Paulo conseguiu controlar um pouco mais. Na reta final o Náutico foi por pressão, conseguiu fazer o primeiro gol, mas foi o São Paulo que no fim das contas sofreu pouco e conseguiu uma classificação que era, né, o objetivo dessa equipe. É o Copeiros o meu dia, viu, Edu? O Copeiros o meu dia, levando o São Paulo para o mata-mata da Libertadores, seguindo aí no mata-mata, que é um campeonato inteiro de mata-mata, né, que é a Copa do Brasil. Já está nas 8º de final. O Zubeldia que vai com o time com força máxima do que tinha hoje, né? Porque ele mesmo disse, a gente não fez nossa lição de casa em São Paulo, então não dá para poupar jogador não. Então foi com força máxima para encarar o Timbu e conseguiu mais uma vitória novamente por 2-1. Vamos mais números da partida. Nosso pessoal do Data ESPN põe na tela para gente. Problemas na defesa. Em quantos jogos o São Paulo foi vazado nas últimas 10 partidas? Então, de 10 jogos, sofreu gol em 7. Não sofreu gol em apenas 3. O último jogo sem sofrer gol foi 6 de maio, 2-0 contra o Aliança Lima. Isso faz o quê, então? Faz 15 dias, né? Mas é um recorte interessante. O São Paulo tá difícil de não tomar gol. Contra o Náutico tomou um na ida e um na volta, né, Elton? A gente lembra do São Paulo empatando demais no Campeonato Brasileiro. Tem um empate na estreia contra o Sport, né? Aquele empate por 0-0. Teve um empate contra o Galo, jogando fora de casa, um jogo de expulso também, empatou por 0-0. O jogo contra o Fortaleza, né, que acabou também empatando por 0-0. O ataque também não fez sua parte nesses jogos, mas é um time que realmente, com exceção dessas partidas, teve o jogo do Aliança Lima, que foi até na sequência do jogo do Fortaleza, né? 2 jogos consecutivos sem sofrer gols. De lá para cá,
sofrendo gols, né? Perdeu o clássico pro Palmeiras, depois empatou, né, com o Libertad por 1-1, ganhou do Grêmio por 2-1. É um time que pelo menos o ataque voltou a funcionar mesmo sem o Calleri, mesmo sem a sua principal referência. O André Silva tem correspondido dentro das expectativas dele, né? Acho que é um jogador de características diferentes do Calleri, mas é um São Paulo que defensivamente também tem sofrido um pouco, principalmente na bola aérea. Não foi o caso do jogo de hoje, especificamente, apesar do gol do Náutico, mas quando o Rafael não consegue salvar a equipe do São Paulo, a defesa tem deixado a desejar nesse quesito. É algo para se preocupar, logicamente, né, pensando em 3 competições. Mas a questão também é o São Paulo achar um equilíbrio nesse elenco. Edu, não tem como o São Paulo não pensar em mercado no meio do ano. Não tem como. Tem que buscar reforços para disputar essas 3 competições. O São Paulo vai seguir nas 3. O São Paulo está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Já sabe que em agosto estará nas oitavas da Libertadores e tem um Campeonato Brasileiro. Com esse elenco que tem sofrido demais com lesões e tem colocado aí treinador na berlinda, um jogo é criticado, no outro é elogiado. O meu dia vive essa montanha-russa de emoções da torcida principalmente. O São Paulo precisa ir para o mercado no meio do ano para tentar fazer o time ficar minimamente equilibrado, né, para disputar essas 3 competições. O Vasco também avançou jogando em São... E eu vou chamar aqui já para a resenha o Léo Valerro, que está conosco aqui para a gente trocar uma ideia, falar dessa classificação do São Paulo. Léo, muito boa noite, bem-vindo. Você e seu irmão quase gêmeo aqui hoje podendo interagir ao vivo, você e o Raí, né? O que você viu desse jogo? Suas primeiras considerações aí, Léo. Faz tempo, né, que eu e o Raizão, a gente não fala, que desde o último jogo da Libertadores, mas sempre um prazerzão estar com você, estar com o Raí aí. Um grande abraço pro Fernandão também, o Gabriel que tá lá, né, em Recife, mais uma grande jornada aí do Arquibancada Tricolor, um trabalho impecável. Também dá uma boa noite aí para nossa audiência, né? Feliz demais, São Paulo classificado na Copa do Brasil. Algumas coisas para a gente pontuar, mas por mais que o São Paulo não tenha tido grande posse de bola no jogo, é natural, porque está jogando num gramado pesado, um gramado que não conhece. As principais chances do jogo foram do São Paulo. O São Paulo faz um gol em 3 minutos e consegue controlar muito bem a partida, né? Acho que tinha torcedor esperando que o São Paulo fosse trucidar o Náutico, ganhar de 4, de 5, de 6. Jogo de Copa, o importante foi o resultado, e acho que dentro do resultado, a expectativa que o São Paulo poderia ter entregado num jogo complicado, que eu sabia que seria complicado nos aflitos, não é fácil jogar lá, foi um jogo bom. As principais chances do São Paulo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, foram do São Paulo. Então, poderia ter caprichado um pouquinho mais com o Lucas Ferreira no primeiro tempo, com os 2 lances, o André, que perdeu mais um gol importante, que poderia ter acalmado os ânimos, e também falar do Rodriguinho, que consegue entrar e depois de 3 anos praticamente, né, o último gol dele foi em 2022, ele consegue quebrar essa sina aí e fazer um gol importante para o São Paulo, com uma jogada que começa do Rian. O Rian, logo quando entra no campo, estava acompanhando a jornada de vocês, você e o Raí falaram com precisão, né? A estrela do menino Rian brilha muito. E quase que ele faz o gol e a bola acaba sobrando, graças a Deus, para o Rodriguinho fazer e selar essa classificação, né? Exato, né? Iluminado. Por pouco que ele não faz o gol ali, mas a gente precisava de um gol. De quem quer que fosse ali, a gente precisava muito fazer um gol. E até para que os nossos amigos possam sair aqui já com dever cumprido, né? Tanto o Fernando Camargo como o Raí. Aí, produção, se a gente puder colocar todo mundo na tela, aí a gente faz uma resenha final aqui. E aí eu continuo com você, Léo, para a gente fazer as notas dos jogadores, que agora eu gostei da brincadeira lá. A gente fez naquele outro jogo, agora vamos tentar, né? Fernandão, pôde narrar 2 gols do São Paulo. São Paulo repete o placar do jogo de ida no Morumbis. Vence o Náutico, gramado ruim, chuva, uma expulsão. Chegou num determinado ponto do jogo que a gente viu que o Náutico não ia vir para cima, então era muito arriscado o São Paulo tentar impor uma velocidade, uma agressividade no jogo, e administrou o jogo. Foi tranquilo. Jogo controlado, gramado extremamente pesado, né? Aquela história, um time de Série A contra um time de Série C. O torcedor só quer saber de ganhar de 3-0, 4-0, não interessa como esteja, né? A gente está aqui para fazer o jogo e analisar a situação do jogo, o que o São Paulo poderia ter feito a mais ou
simplesmente controlar como controlou a partida. Mexeu bastante na equipe, jogadores jovens vieram para o jogo. Ótimo que o Rodriguinho fez um gol, né? Dá uma moral, recupera o estima desse jogador. O Rian teve minutagem, por pouco não fez o gol dele. São Paulo pouquíssimo incômodo no jogo, quase não foi incomodado. Resultado justo que classifica o São Paulo. Copa do Brasil é assim. Não é fácil classificar. Mais um grandão caiu hoje, que é o Grêmio. O Galo ainda vai jogar contra o Maringá, tem a necessidade de ganhar o jogo do Maringá. É mais um que pode cair. O Vasco por pouco não ficou pelo meio do caminho. O Atlético Paranaense por pouco não ficou. Quinta, o Santos vai pegar o CRB. Lá em Maceió, ele tem que ganhar o jogo para ele classificar. Ou seja, resultado do São Paulo, para mim, ótimo. Do jeito que tinha que ser. E essa classificação agora para as oitavas de final. Exato. Aí eu tô feliz com o placar. Tem gente que escreve assim: ah, mas ganhou do todo poderoso Náutico. Ganhou. Era com quem a gente ia jogar hoje. Eu comemoro. Tô feliz que o meu time passou e ganhou. Se tivesse empatado, ia ter um monte de gente falando um monte, né? E aquilo, tem que ser inteligente. Determinadas partidas para você não se arriscar. Acho até que ele demorou para tirar o Oscar. Poderia ter poupado ele um pouco antes. Mas jogou muito bem o Oscar, aliás. Jogou bem, né? Aliás, é bom ver ele voltar, né? Que ele não tava tão bem nos últimos jogos, né? Mas o São Paulo faz uma partida, como se diria antigamente, com o regulamento embaixo do braço. Não precisou se expor muito, não correu tantos riscos e trouxe a vaga, né? Que era o mais importante. Pois é, Senna, 4 jogos já fecharam essa terceira fase da Copa do Brasil e um gigante ficou pelo caminho. O Grêmio perdeu na eliminatória por o CSA, perdeu a ida e empatou a volta. O Vasco precisou dos pênaltis e das alternadas, né? O Vasco esteve a um pênalti de ser eliminado, o Léo Jardim salvou e empurrou para frente. E o Atlético Paranaense, que vive um momento muito ruim na sua história recente, está na Série B, ganhou por 1-0 do Brusque em casa, depois de ter empatado em 0-0 fora. A gente falou aqui um pouco antes do jogo começar que essa fase da Copa do Brasil tem sido uma fase dura, cara para os grandes. Só o Botafogo e o Cruzeiro venceram por mais de 2 gols de diferença, 2 ou mais, né? Cruzeiro 2-0 e o Cruzeiro 2, se não me engano, 2 ou 3-0 e o Botafogo 4. No restante, jogos difíceis para todo mundo. Os outros 14 jogos foram difíceis. Teve jogo de time da Série A contra a Série A, teve jogo de time da Série A contra a Série B, teve jogo de time da Série A contra a Série C, e isso não fez com que os jogos fossem menos complicados, e os jogos do São Paulo contra o Náutico foram difíceis, porque essa é a realidade do futebol. Aqui no Brasil não tem nenhum Paris Saint-Germain, não tem nenhum Manchester City que vai pegar um time inferior e vai enfiar 6, 7, 8, 9. Não tem, não vai acontecer. E acreditar nisso é uma utopia burra. Achar que o São Paulo ia aos aflitos hoje, num gramado ruim, num campo pesado, contra um adversário que ia endurecer o jogo de alguma forma e ia golear o Náutico. Não ia acontecer, gente, óbvio que não. E o jogo do São Paulo foi muito bom. Um jogo sólido defensivamente. Acho que a única defesa do Rafael foi no lance do gol, né? Que ele bate e rebate, ele defende primeiro no rebote, sai o gol. O São Paulo teve vantagem durante o jogo quase todo, fez um gol muito no comecinho, né? E tentou jogar no início, fez 1-0, depois foi ali se resguardando e apostando na solidez do time, que o time tem, na organização que o time tem. Os jogadores que vieram do banco para manter a energia fizeram isso bem. O gol do Rodriguinho foi uma nota positiva. A partida do Oscar, idem. Então acho que só boas notícias hoje, né? O que teve de negativo foi o Ferrarese, que foi mal naquele lance ali. É uma questão de conversar para corrigir e não acontecer de novo. Acho que o Cédric deu umas vaciladas ali, talvez a sequência esteja pesando um pouco para ele, né? Ele já é um jogador mais veterano, tem jogado muitos minutos, até pela ausência de um outro jogador para a posição. Ele e o Ferrarese revezam ali, em alguns momentos tem que jogar os dois, então talvez a sequência tenha pesado um pouco para ele. Acho que só esses dois aí, senões nesse jogo do São Paulo hoje. Atuação boa, segura, sólida. Cumpriu o papel que era avançar, acho que entregou até um pouquinho mais do que isso, que era ganhar, muito legal para quem foi até os aflitos, para os torcedores locais ou para quem viajou até lá para acompanhar. Então acho que só notícias boas. É claro, Senna, que no momento que a gente vive, tem gente que vai continuar caçando assunto mesmo quando o panorama é bom, mesmo quando ganha, mesmo quando classifica, mesmo quando tem uma atuação ali sólida, boa. As pessoas que colocaram na cabeça que elas vão ter que combater algo que não existe, elas vão seguir nessa toada aí para sempre, né? Então acho que o melhor que a gente pode fazer é ignorá-los. Quem tá triste com a vitória do seu próprio clube, que siga triste para tentar comprovar a sua tese. Cara, e uma coisa que o chat tá comentando muito aqui, que a gente falou também, Léo, é Oscar de volante. Eu lembro que eu até comentei aqui antes. Dependendo da situação do jogo, é que a gente não gosta de ver o Luciano de meia.
Mas o Oscar de volante não é uma bizarrice, cara. Ele ajuda a dar uma saída boa de jogo, ajuda a dar uma qualidade no passe. Hoje ele faz um bom jogo nessa função, né? Segundo homem de meio de campo ali, de volante, é que falta um meia, né? Para ajudar ele ali. Mas, Fernandão, o Oscar, em vários momentos, ele deu aquela cadência que precisava e fez a bola correr quando precisava. Sim, porque ele tem característica para isso, né? Um jogador com a bola no pé é muito difícil você tomar a bola do Oscar, e isso que o Raí falou é um sentido tão, infelizmente, real do que está acontecendo. Só para vocês sentirem os números, 3 competições, gente. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América desde o final de março, começo de abril. 16 jogos até agora. Uma derrota com o gol no último lance contra o Palmeiras. É a campanha do Zubeldia. E todo jogo continua essa história de tira o Zubeldia, coloca o Zubeldia, tira o Zubeldia, coloca o Zubeldia, desses dois lados. O que a gente vai dizer dos números de um time que está quase no meio do ano e perdeu um jogo só com uma bola no último lance no gol do Vitor Roque? E no outro semestre perdeu num pênalti extremamente polêmico. Não é questão de defender, é questão de você ver o óbvio. Hoje a rede social, hoje a voz digital, ela está se tornando, está beirando o insuportável. Beirando o insuportável. Por quê? Porque hoje as pessoas simplesmente elas não veem o que está acontecendo e estão lá, é o que vocês acabaram de dizer, procurando um pontinho para elas terem razão naquilo que elas ficam pregando o tempo todo. O São Paulo vai avançando, passa de fase na Copa do Brasil, classificado na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, se não joga mil maravilhas, tem uma derrota só com um lance no final. Então eu acho que tem que começar, e detalhe, para um time com mais de 10 desfalques. Não é um elenco completo, é um elenco extremamente fragilizado. Acho bom a galera começar a valorizar um pouquinho e parar de ser chato, que vocês estão ficando insuportáveis. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Nós vimos aí uma análise, né, da partida entre Náutico e São Paulo, onde São Paulo acabou vencendo a partida e se classificando, né? Passando para a fase do mata-mata. São Paulo que vem jogando bem, né, as Copas, né? Tanto a Copa do Brasil como na Libertadores, o São Paulo tem conseguido avançar, né? Feito bons resultados. Nós vimos aí uma análise da partida, né? Vimos o gol do Luciano que tem vivido uma fase, está voltando a viver uma fase artilheira novamente. Vimos aí um gol do Rodriguinho, que não marcava desde 2022, né? E outros lances da partida, né? Com a expulsão do Ferrarese, que foi um pênalti infantil, né? São Paulo, no placar agregado, estava vencendo ali por 3-1, né? Não tinha necessidade de dar um carrinho ali no meio de campo, né? E ser expulso, né? Poderia ter comprometido o placar do jogo, né? E feito com que o São Paulo não conseguisse, né, a vitória. Mas o São Paulo conseguiu manter, né, o mesmo ritmo e acabou vencendo, né? Vimos aí também a garotada que acabou entrando, né? O Rian entrou no segundo tempo, quase marca, mas hoje ele não conseguiu fazer gol, né? Então, basicamente, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Peço mais uma vez que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like e ative o sino, tá bom? Deixe também aí nos comentários o que vocês acharam da partida de hoje, né? Onde o São Paulo acabou avançando na Copa do Brasil, tá bom? Então, até o próximo vídeo.